Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Umbanda Esotérica Iniciática. É um prazer estar aqui para passar esse conhecimento para vocês e também aprender, né? Porque a gente está sempre aprendendo no nosso dia a dia e a gente aprende muito também com essas aulas, com a participação dos alunos, com a participação de todos vocês. Bem, nós vamos iniciar a nossa aula, como sempre, com uma oração. Afinal, nós estamos lidando com a Umbanda, que é uma religião. Então, logo depois da oração, eu quero fazer um comentáriozinho para que nós possamos adentrar no conteúdo da nossa aula propriamente dito, ok? Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, entrando em sintonia com a espiritualidade superior, nos conectando aos nossos mestres, nossos mentores, nossos guias, toda a hierarquia espiritual. Vamos, neste momento, elevar nosso pensamento ao alto, transformando nossas orações em uma única oração e depositando-a aos pés do nosso Criador. Pai Celestial, Senhor de infinita bondade e misericórdia, Jesus Cristo, nosso amado Mestre, nosso irmão maior, Maria, nossa Mãe Santíssima, Mãe de toda a humanidade, São Miguel Arcanjo, o arcanjo protetor de todo o planeta Terra, guardião da meia-noite, guardião dos nossos trabalhos, Doutor Bezerra de Menezes, o médico dos pobres e dirigente espiritual do ser humano. Enfim, toda a hierarquia espiritual cósmica e planetária. Humildemente nos colocamos diante de vós neste momento, humildemente agradecendo pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez para esta noite de estudos. Agradecendo-te, ó Pai, pela presença de cada um dos irmãos que aqui se fazem presentes, encarnados e desencarnados. Queremos, ó Pai, pedir a tua divina luz, orientação e proteção para que o nosso estudo transcorra sem nenhum contratempo e que possamos, ó Pai, ser instrumentos do teu amor para transmitir todo o conhecimento, toda a informação necessária para a libertação dos teus filhos amados. Em nome do teu Filho amado, nosso Mestre Jesus, que pedimos a tua permissão para iniciar o nosso trabalho, proferindo a oração que ele mesmo nos ensinou, coroando este momento de paz, luz, harmonia, fraternidade e conhecimento, com a Ave Maria, em homenagem à nossa Mãe Santíssima. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de toda a prática do mal, pois a ti pertence o poder, o reino e a glória para todo o sempre. Que assim seja e assim é. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja e assim é. Xerém, você faz um favor para mim? Você puxa o bichinho da tomada ali? Tá meio escandaloso hoje. Ficou bem mais light. Esse barulhão na minha cabeça aí não tá funcionando, não. Bem, pessoal, eu quero começar a nossa aula de hoje. Primeiro, agradecendo por toda a energia que foi gerada naquele nosso momento inicial da nossa aula de quarta-feira passada. Que vocês vão se lembrar que nós fizemos uma vibração especial para as crianças da nova era. Foi uma oração especial. E essa oração, ela foi voltada também para o Christian, né? Aquele garotinho que a gente vem acompanhando o caso dele aí, a luta dele contra o câncer, né? E o que eu posso fazer nesse momento é agradecer a todos
não só os que aqui estão presentes, mas também aqueles que vibraram em todo o país e até fora do país pelo nosso irmãozinho. A cirurgia dele foi muito bem sucedida. Houve uma amputação, né? Ele teve a amputação do bracinho, o braço esquerdo dele foi amputado, né? Mas a recuperação dele, o pós-cirúrgico dele, está impressionando os médicos. Os médicos estão assim, como assim? Essa criança teve um membro amputado e já está serelepe desse jeito, graças a Deus. Graças a Deus. Acho que é de tanta energia positiva que a gente emanou para o Christian, né? Então eu fico muito feliz em ver o resultado da nossa fé, dessa corrente de oração, dessa corrente de vibração, de cura que a gente faz, que a gente cria quando a gente busca a conexão com os nossos irmãos. Então, é com grande gratidão que eu agradeço a todos vocês. Bem, agora eu gostaria de fazer uma observação, e essa observação serve tanto para o pessoal que nos assiste pelo YouTube, quanto para o pessoal que está aqui presente e que, inclusive, almeja um dia dirigir a sua casa, abrir o seu ponto de luz, aqueles que já dirigem as suas casas, os seus centros, os seus pontos de luz, né? Vocês podem observar que, com o passar do tempo, o quanto o nosso público aqui está ficando mirradinho. Vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. E vocês podem observar que hoje nós temos menos da metade do que tinha na primeira aula. E olha que nós ainda não chegamos na metade do curso. Na verdade, nós não chegamos ainda no docinho de coco, na cereja do bolo do curso, que é um conhecimento profundo do Aumbandã, estudando orixás, estudando ervas, estudando banhos, estudando entidades, estudando exus, estudando pombagiras. A gente ainda nem chegou nessa parte. E olha quanta gente já desistiu do curso, né? E essa observação é para aqueles que dirigem ou que vão dirigir algum dia as suas casas de trabalho, para que vocês, vamos dizer assim, priorizem o estudo dentro das casas de vocês. Porque o pessoal da macumba, o pessoal do ziriguidum, do tambor, o pessoal do oba-oba, da manifestação mediúnica, do fenômeno, eles não são muito chegados em estudo mesmo não, gente. Vai levando assim, ó, empurrando com a barriga. Aprende uma coisinha aqui de observar, aprende outra ali porque ouve falar. É assim que eles vão aprendendo uma coisinha ou outra. Estudo, para eles, não é prioridade, viu? E essa semana entrou em contato comigo, a dirigente de um grupo, justamente reclamando a respeito disso. A dificuldade que ela tem de implantar um trabalho de estudos na casa que ela dirige. E eu fui e falei para ela, minha amiga, bate o pé mesmo para priorizar o estudo na sua casa, porque o estudo é fundamental. Porque o estudo é a base, é o suporte, é o ancoramento. A teoria é o ancoramento que se dá para a manifestação mediúnica. Para que aí não haja a mistificação, para que aí não haja o excesso de animismo, porque o animismo sempre existe, mas existe aquele animismo em excesso, e existem várias outras situações que podem ser evitadas através do estudo, através do conhecimento. Então, a gente tem que eleger como prioridade o estudo dentro dos nossos trabalhos. Tanto que aqui no Ser Humana, quando chega algum médium novo, algum novato,
que quer trabalhar no Ser Humana, geralmente eles chegam, me procuram. Odair, eu amei o trabalho do Ser Humana, eu quero participar do trabalho do Ser Humana, como que eu faço para trabalhar aqui na casa? Aí eu sempre falo, o primeiro passo para quem quer trabalhar mediunicamente é o estudo. Então, seu primeiro passo vai ser estudar. Então, você virá durante os nossos estudos para você aprender a base do nosso conhecimento, a base do nosso trabalho, seja de Umbanda, seja da apometria ou qualquer outro trabalho que nós possamos vir a desenvolver aqui dentro da casa. O estudo é fundamental para você. E claro, concomitantemente com o estudo, você vai fazer o seu tratamento, afinal, você buscou a casa para se tratar. Gostou da casa? Ótimo, então faz seu tratamento. Quando você receber a alta do seu tratamento, aí você vai pedir permissão para a espiritualidade, regente da casa, diretora da casa, para trabalhar. Não é para o Odair que você vai pedir. É para a entidade. Então, você vai passar com a entidade e falar que tem interesse de desenvolver. A entidade vai virar e falar, você precisa estudar. Aí você já vai dar um arremate. Fala assim, eu já estou estudando, já frequento as aulas do grupo. Ótimo, então continua nas aulas que a gente vai te dar a oportunidade de trabalhar. Porque o Ser Humana não fecha as portas para ninguém. Mas sempre acontece aqueles ninjas que querem burlar as regras da casa. Sempre aparece o ninja, né? E há algum tempo atrás apareceu uma pessoa, um desses ninjas, aqui no grupo. E eu estou citando porque eu não vou contar o milagre, mas não vou contar o santo. Mas essa pessoa pediu permissão porque queria trabalhar na casa para desenvolver a mediunidade dela. Falei, ótimo, estudo. E aí ela começou a vir nos estudos. Essa pessoa começou a frequentar os estudos da casa. Já no primeiro mês, ela descobriu que nós tínhamos um trabalho de desenvolvimento mediúnico chamado Arte Cura. Na época era o curso de apometria, então nós tínhamos um trabalho que os alunos do curso de apometria poderiam participar, que era na última sexta-feira do mês. Na última sexta-feira do mês, ela estava bonitinha lá dentro do salão, toda de branquinho. Aí, eu falei, não, é aluno, beleza, ótimo. Quando foi na outra sexta-feira, estava ela lá dentro do congá, dentro da sala de trabalho. Bonitinha, de branquinho de novo. Terceira vez que ela foi na sexta-feira, nunca mais pôs o pé na quarta. Terceira vez que ela pôs o pé lá dentro do congá para poder trabalhar dentro do trabalho de apometria, nunca mais veio na quarta-feira. Aí, logo começou. Toda semana, ai, eu tô passando mal, eu tô com isso, eu tô com aquilo, eu tô assim, eu tô assado. Aí eu vim e falava, era para você estar estudando. Ah, mas é porque eu não posso vir 2 dias na semana, quarta e sexta. Fica pesado para mim, fica oneroso, porque eu venho de Uber. Aí eu virei para a pessoa e falei, então prioriza a quarta. Você está vindo na sexta sem saber o que você está fazendo aqui. Você não sabe o que você está fazendo aqui. Você não tem conhecimento, você não adquiriu conhecimento para estar aqui na sexta-feira. Desculpa falar isso. Você está aqui como intrusa. Você foi chegando. E entrou. E eu não gostei muito disso. Mas já está aqui, então deixa. Mas a prioridade é o estudo. Então, se você não pode vir 2 vezes na semana, vem na quarta.
Ah, mas é porque na quarta-feira é meio de semana, fica complicado para mim por causa do meu trabalho. Não é toda quarta que eu tenho tempo e não sei o quê. Já na sexta, não sei o quê. Então tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Porque senão ainda vão virar e falar assim, o Odair é muito ruim, ele não é caridoso, médium pede ele para trabalhar e ele recusa. Aí eu falei, tá bom, então tá bom, vem na sexta. E aí, um dia, essa pessoa chegou em mim, na sexta-feira, eu não tô me sentindo bem. Falei, por que você não está se sentindo bem? Porque eu estou me sentindo inútil. Por quê? Porque eu não tenho mediunidade desenvolvida, eu não incorporo, eu não tenho vidência, eu não sei doutrinar, eu só sento e dou energia. Eu estou me sentindo inútil. Eu falei, que maravilha que você está se sentindo inútil. Volta para a aula da quarta para poder aprender, porque pelo menos o mínimo que você vai aprender é a doutrinar. Volta para a aula da quarta, nunca mais deu um pio comigo. Nunca mais reclamou. Eu falei, tá vendo como que é a coisa? E isso acontece demais, gente, em tudo quanto é casa, em tudo quanto é canto. Aí outro dia apareceu uma pessoa aqui, chegou, assistiu uma aula minha na quarta-feira. Na verdade não assistiu, passou metade da aula no Zap. Lembra? Passou metade da aula no Zap. E eu observando daqui, que ela voou a aula inteira. Aí, quando terminou o trabalho, a aula, ela veio. Odair, porque eu queria trabalhar aqui no Ser Humana. Uai, você tem conhecimento? Tenho, eu trabalho na casa XYZ há muito tempo e não sei o quê, patati patatá, eu venho de tal lugar, eu fiz COEM no centro não sei aonde, eu participei na irradiação do top da galáxia, eu participei em tudo e não sei o quê, papapá. Eu falei assim, nossa, você é o super saiyajin da espiritualidade, hein? Você deve ser assim um curirim, sei lá, você deve ser muito full. Que legal, nossa, muito conhecimento mesmo. Participar das aulas. Não, mas é porque eu já tenho conhecimento. Aí eu fui, virei e falei assim, ótimo, você já tem muito conhecimento? Tenho. Aí eu falei, ótimo, vamos verificar aqui. Vamos falar de apometria. Vamos falar de apometria. Como que você inverte o spin de um mago negro? Aí ela ficou meio assim, eu falei assim, tá bom, vamos facilitar. O que é o spin? Aí o grilinho cantou, né? Cri, 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 cri. Falei, você tá entendendo? Para apometria você não serve. Você não sabe sequer o que é spin. Para apometria você não serve. Entendeu? Ah, mas eu já recebo a pombagira, não sei das quantas, o caboclo fofinho, o Exu das encruzilhadas de Orion, eu recebo todo mundo. Ótimo, perfeito. Então vamos falar de Umbanda. Em qual chakra um preto velho vibra quando ele irradia em você? Nada. Então tá bom, vamos facilitar a coisa. Você sabe qual é seu orixá de cabeça? Ah, eu joguei búzio uma vez. Não, deleta búzio. Já expliquei 1 milhão de vezes nas nossas aulas que búzio não é confiável, porque depende de um monte de variantes. Se você for num lugar e jogar búzio, der um orixá, você for num outro, jogar búzio, der aquele mesmo orixá, for num outro lugar, numa outra data, e jogar búzio para você e der de novo aquele mesmo orixá, 3 vezes, aí eu concordo. Esse é o seu orixá. Agora, você foi num lugar, jogou búzio uma vez e deu que é tal orixá, eu não confio. Porque depende do seu estado de espírito naquele dia, depende do alinhamento planetário naquele dia, depende da fase da lua naquele dia, e depende de como que está o humor do pai ou mãe de santo que jogou búzio para você. Eu não confio. Mas beleza, qual que é o seu signo? Aí ela foi e falou. Tá, eu falei, de acordo com o seu signo, o seu orixá de cabeça é Xangô. Eu não vou nem te perguntar os outros 4, os outros 3, que fecha o quadrado. Mas
Xangô. Qual a cor vibratória de Xangô? Não sabia. Falei, você está me entendendo aonde que eu quero chegar? Você não tem conhecimento para chegar e entrar direto no Congá e falar, vou trabalhar. Você ainda não tem esse conhecimento. Beleza, que você recebe entidade, que você faz isso, que você já fez Coen de 1 milhão de anos. Beleza, ótimo. É conhecimento agregado. Mas para o nosso trabalho aqui ainda não serve. Então o negócio é o seguinte. Eu vou estabelecer para você. Você quer trabalhar na nossa casa. Dá para você vir os 2 dias, sexta e a segunda? Não por causa do meu trabalho, porque eu trabalho viajando, não sei o quê. Ótimo, então escolhe um dos 2. A sexta ou a segunda? Não, porque eu tenho mais afinidade com a Umbanda, então eu vou vir na segunda. Ótimo, então perfeito. Escolheu a segunda. Você precisa aprender sobre Umbanda. O que é Umbanda de verdade? Vem na quarta. Não, mas é porque a quarta não dá para mim, porque eu viajo, porque eu não sei o quê. Papapá. Falei, não tem disso. Então, busca uma casa onde o estudo se adequa à sua vida. A casa não vai se adequar a você. A casa não vai se ajeitar, escolher um dia X, Y, Z para poder dar o curso de Umbanda para você. Então, procura um lugar que dá. Igual, por exemplo, você disse que viaja durante a semana. Ótimo! Então procura um centro que tem estudo no sábado, no domingo, na sexta-noite, sei lá. Procura um lugar assim. Não, mas eu vou me adequar então para poder vir nos estudos aqui. Eu falei, ótimo. Mas não tem como eu começar? Não. Antes de você estudar, não. Xerém, você viu aqui mais alguma vez? Acabou. Acabou. Nunca mais pôs os pés no seu manto. Será que uma pessoa dessa realmente é um médium que está com compromisso, está com responsabilidade? Exatamente. Vem essa questão, né? Por que saiu da outra casa, né? É porque o argumento é porque lá estavam me limitando. Falei, ótimo, então tá bom. Perfeito. Tem problema não. Oi. Dá tudo certo. No meu caso, eu assisti a Cometer um todo na internet. Aham. A 2 foi toda presencial. Aham. Eu nunca tinha participado de dentro, né? E agora que surgiu a oportunidade, então, seja, a própria entidade chama a gente, né? O próprio guardião chama a gente. Uhum. Tudo vai encaixando. Exatamente. Se eu não tiver atropelar, eu preciso. Exatamente. E já chegou lá dentro a equipe espiritual, a própria equipe espiritual já te pegou, já te levou para a sala de cura, falou, ó, ela trabalha com extraterrestre, leva ela para a equipe de cura. Porque vieram me perguntar como que está atualizado, quanto tempo, vou fazer só seguir na ordem. Exatamente, é seguir os trâmites da casa, né? Então, não é a casa que se adapta ao médium, é o médium que se adapta às regras da casa. E se o médium não gosta de estudar, então aqui não serve para ele. Aqui não serve para ele, né? Então a gente bate muito nessa tecla do estudo, justamente para evitar esse tipo de coisa assim, ó. Porque a pessoa chegou se colocando, igual eu falei, como super saiyajin da espiritualidade. Nossa Senhora! Mas... Oi? Exatamente. E na hora, aqui, gente, logo depois da aula, eu sentado nesse banquinho, eu comecei a fazer perguntas e a pessoa não sabia responder. E perguntas simplérrimas, básicas, de qualquer estudo, de qualquer casa. Sobre chakras, gente. Sobre orixá. E a pessoa não sabia responder. Já pensou se eu aperto e começo a fazer perguntas mais profundas? Então, a pessoa sumiu.
E a gente tem que ter esse tipo de disciplina, gente. O Emmanuel falou para o Chico, o Chico perguntou, o que é preciso para poder desenvolver esse trabalho? Ele, em primeiro lugar, disciplina. Aí o Chico, em segundo, disciplina. O Chico, em terceiro, ele, disciplina. Disciplina, disciplina, disciplina. Se não houver disciplina, o trabalho desanda. E aí vai acontecer tudo quanto é tipo de imprevisto, tudo quanto é tipo de problema lá onde vocês desenvolvem o trabalho de vocês. E é onde eu fico muito triste de ver que a nossa sala vai esvaziando, 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 esvaziando. E muitos que estavam aqui naquela primeira aula estavam batendo o pé que queriam ser trabalhadores do ser humano. Não, porque eu quero trabalhar no ser humano. Então, gente, esse recado, viu? Tá marcado. Faz isso, essa peneira, usa essa peneira para poder desenvolver o trabalho aí na sua casa. Impõe mesmo o estudo. Impõe. Porque senão você vai ter uma equipe completamente despreparada para trabalhar. Ok? Esse era o nosso recado, né? E aí nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós paramos na nossa última aula no meio do item 6.1. Então nós estamos falando aí da cisão do tronco tupi, né? O que trouxe o desvirtuamento do ensinamento, né? Que com a cisão do tronco tupi em Tupinambá e Tupi-Guarani, o conhecimento foi fragmentado, porque começou a haver a interferência de energias contrárias àquele conhecimento puro, aquele conhecimento verdadeiro. Houve a sabotagem das trevas, dos planos das trevas. E começaram a trazer para dentro do Aumbandã práticas que não eram do Aumbandã, como, por exemplo, o sacrifício de animais. Sacrifício de animais existe lá nas outras religiões, tá? Existe o sacrifício de animais no judaísmo, existe o sacrifício de animais lá no candomblé, existe o sacrifício de animais naqueles trabalhos de nagô, trabalho de nação. Eu não sei se na Jurema tem, eu acho que não. Mas na Umbanda não tem. Mas naquela época foi introduzido. E isso foi contaminando o Umbandã, até chegar num ponto em que o sacrifício não era mais de animais, era de seres humanos. E aí o que era uma magia branca virou magia negra. E começou um flagelo tão grande que foi necessário retirar essa energia do planeta Terra. E aí, olha só, houve desestruturação e oposição ferrenha com o estrangulamento da tradição cósmica, ou seja, o Aumbandã, que foi combatido naquilo que positivamente se consubstanciou numa reação contra todos os seus fundamentos, na chamada oposição à lei. Ou seja, todos os fundamentos do Aumbandã, que eram fundamentos puros, de pura magia, de pura energia, começou a receber sabotagem. Começou a ser sabotado, com uma oposição tão forte que tudo aquilo que antes era simples começou a ficar complicado. Começaram a complicar a coisa, começaram a fantasiar a coisa, a haver uma mistificação muito pesada em cima daquilo que antes era simples, era puro. Afinal, o povo da raça vermelha, da pura raça vermelha, tinha uma conexão direta com a espiritualidade.
A conexão era 100%. Então não precisava de fetiche, não precisava de artifício, não precisava de artefato, não precisava do sangue de um animal, não precisava da queima de uma pólvora, não precisava de um instrumento magístico mais cheio de alegoria do que realmente conta. Igual outro dia eu participei de um trabalho onde as pessoas estavam utilizando uns capacetes dourados, tudo cheio de pedraria, tudo cheio de conchas, de coisas assim. Eu olhei e falei, precisa disso? Umbanda não é isso. Umbanda não é isso. Mas tem gente que acredita que é. E foi assim que foi entrando a sabotagem. Da mesma forma que a nossa Umbanda hoje vem sendo sabotada, com esse fetichismo, esse excesso, essa mistura que está retirando a sua pureza, lá no passado também houve, com a cisão do tronco tupi. Nesse processo, os marginais se comunicavam com os atrasados encarnados aqui do planeta Terra, abrindo o caminho para muitos desses marginais entrarem via reencarne. Agora encarnados, juntamente com os que lhes propiciaram o reencarne, débitos para com o planeta, entrando na linha justa do bem. Ou seja, era para entrar na linha do bem, só que se desviaram. Eu vou dar um exemplo que eu gosto de apertar a própria carne. O meu caso. Eu era um desses marginais do além. Eu era um desses que trabalhava tanto no plano negativo, quanto no plano espiritual, quanto no plano físico, negativamente. Sempre fiz, assim, 132 encarnações de erro. De erro. Certo? Mas agora eu estou numa nova proposta reencarnatória para tentar seguir no caminhozinho da luz, sair do caminho de treva que eu vinha nele. E vocês não acreditam que com 16 anos de idade já tinha gente querendo me levar para o lado negro da força? Então isso acontecia. E acontece até hoje. É por isso que nós vemos muito pai de santo caindo por abuso sexual, mãe de santo caindo por desvio financeiro. E isso aí eu estou falando só da Umbanda, tá? Nem falei das outras religiões. Né? Igual outro dia eu vi uma mãe de santo agiota, presa por agiotagem, e por dar calote nos membros do centro. Você viu isso aí, né? Eu pirei o cabeção. Eu falei, caraca! Pois é. É que isso, ameaçando fazer magia negra para as pessoas. Ou você paga, ou eu vou fazer uma quizira para você. Mais ou menos assim. Então, gente, a gente vem para poder trilhar o caminho do bem. Só que se desvia. E não faltam oportunidades para esse desvio acontecer. Seja ele para ganho de poder, seja ele para ganho financeiro, seja ele para vaidade, seja ele para orgulho. Aparece, sim. Aham. Uhum. Ah, sim. Realmente, não. Já, inclusive, teve uma moça que entrou em contato comigo há 2 anos atrás. Ela falando que queria vir frequentar o Ser Humana, só que o centro que ela frequentava não permitia frequentar 2 casas, mas que ela estava completamente insatisfeita no centro onde ela ficava, porque ela via que lá fazia certos trabalhos
com os quais ela não concordava. Tipo trabalho de amarração e trabalhos pagos. Então ela queria sair de lá. Só que ela estava morrendo de medo da mãe de santo, porque todo mundo que saía da casa, a mãe de santo fazia demanda. Um amigo meu descobriu que tinha lá no centro de frequentar, um fazia negócio para matar o outro, um médico fazia magia. Um médium fazendo magia pro outro. E não tomou atitude nenhuma. O mais forte que vença. Olha aí, para você ver. O tanto que isso é sério. Tanto que isso é sério, né? Então, acontece sim, né? Era o bem que se desejava, que se esperava. Muitos até conseguiram caminhar no caminho reto. E aí a gente vê esses grandes líderes que hoje existem por aí, né? São verdadeiros líderes religiosos que estão trabalhando dentro da linha de Umbanda, que desenvolvem um trabalho fantástico, como o trabalho lá do Edmar, né? O trabalho do Edmar é fantástico, gente. Aquele asilo que ele dirige, lá o Lar de Maria, a casa, a tenda de Oxóssi. Oi? Não, aqui de Goiânia. Ali no Parque Oeste Industrial, no Jardim Europa. Desenvolve um trabalho maravilhoso. E vários outros que fica até chato a gente dar nome, né? A sacerdotisa Samaraí lá na Fresla, o sacerdote Itapira lá na Ordem do Planalto Central. A gente conhece muitos que sim, conseguiram. Estão trabalhando na luz com trabalhos fantásticos, trabalhos maravilhosos mesmo, né? Então muitos até conseguiram, mas a maioria delinquiu, deturpou e confundiu a muitos. Isso que você está falando aí, leva as pessoas lá para dentro do centro e acaba envolvendo essas pessoas naquele processo ali e chega um ponto em que as pessoas começam a achar que aquilo ali é certo, que aquilo ali é o correto. Igual uma amiga minha entrou em contato comigo, falando de um centro numa certa cidade aí, né, Brasil afora, que eles fazem trabalhos à distância. Eu fui e falei assim, nossa, que legal, me dá o contato desse grupo, porque tem muita gente que a gente pode indicar para ir lá e fazer o tratamento com eles lá, fica mais perto, desafoga a nossa fila aqui, que nós estamos com a fila de espera para agosto, desafoga a nossa fila aqui com gente que está mais próximo do centro. Inclusive, muita gente pode ir presencialmente. A pessoal da região aí, porque tem gente que atravessa o país para vir aqui. Sai de São Paulo, igual esse fim de semana mesmo agora, tá vindo uma pessoa lá do interior de São Paulo. Já agendou com a gente, tá vindo de Campinas para poder tratar aqui em Goiânia. Aí eu fui e falei assim, nossa, me dá o contato deles. Aí ela foi e falou assim, só que tem uma questão. Eu falei, o quê? Eles cobram. Eu falei, cobra? Cobra. E lá é Umbanda? É, Umbanda. Eu falei, mas que interessante esse negócio, cobrar por atendimento de Umbanda. É, lá o único atendimento que eles não cobram é a desobsessão. Falei, você tá brincando comigo? Não, é o único atendimento que eles não cobram, o restante, e me mandou a tabela de preços. Isso, exatamente, era isso aí mesmo. Parece piada, mas não é não. A tabela, tinha a tabela de preços, que começava com R$78. Eu fui, olhei assim, falei, gente, isso é Umbanda? Mas dizem que é, né? E o pior, é o centro, viu, gente? Tem 5 sedes. É o centro. É tipo assim, 500 médiums. É o centro.
é o centro. Eu perguntei à pessoa, nossa, é porque nas imagens que ela me mandou, né, e tal, eu vi que era um prédio bem estruturado. Eu falei, nossa, que sede bacana, ela é uma sede de 3 andares. Não, tem, ué, não. Não, ela falou para mim que para médium da casa, ela é médium da casa, e ela falou que para fazer consulta tem que pagar. É médium da casa e tem que pagar. Então a gente vê isso aí, gente. Exatamente, é mais ou menos assim. É igual outro dia, uma pessoa virou para mim e falou para mim que foi num centro XYZ aí, que chegou lá e o pessoal falou que existia uma demanda contra ele. E que para fazer essa demanda ficaria no valor X e que se ele quisesse parcelar esse valor X, ele poderia parcelar, mas o trabalho só seria feito quando quitasse a última parcela. O trabalho só seria... Porque olha o argumento, Exu não trabalha de graça. Olha o argumento, Exu não trabalha de graça. Então, o trabalho vai ser feito, mas só no final, depois que você pagar a entrada 3060. Exatamente, entrada 3060. Então a gente vê muito isso aí, né? Aí, ó, esse fato permanece até os dias atuais e tiveram início no final da raça vermelha, quando o seu processo de reencarnação estava em baixa. Essa pura raça, no solo do Baratzil, recebeu muitos e portentosos seres de evoluidíssimas pátrias siderais. Muitos mestres vieram de outros planetas, de outros sistemas, de toda a galáxia e até de outras galáxias, como nós conhecemos, por exemplo, os nossos irmãos andromedanos, né? Vieram de vários locais do universo, né? Os quais deram diretrizes e aumentaram mais o seu poderio. Quando esses últimos seres espirituais desceram, foi revelada a protossíntese cósmica, ou a Umbandã, a toda a raça vermelha. No fim da terceira raça raiz, a lemuriana. Ou seja, a Umbanda é de agora? Não. A Umbanda veio do espaço, a gente já falou várias vezes, veio de Sírios, né? Esse conhecimento veio de Sírios e ele foi introduzido aqui no planeta Terra há milhões de anos atrás, no fim da terceira raça raiz, lá na Lemúria. Então nós tivemos Umbanda na Lemúria, nós tivemos Umbanda na Atlântida, nós tivemos Umbanda em várias fases da história do nosso planeta, não só da humanidade, mas na história do nosso planeta, né? Foi revelada a lemuriana no apogeu dessa terceira raça raiz e no surgimento da quarta raça raiz, que é a Atlante, tiveram os vermelhos participação ativa. Também os Atlantes, os negros Atlantes e os amarelos Atlantes. Isto quanto aos reencarnes de muitos dos seres primitivos da raça vermelha. Isso é muito importante, pois quando falarmos em certos conhecimentos da raça negra, sabemos que os mesmos foram revelados nos tempos da Atlântida e não recentemente. Ou seja, esse conhecimento que foi trazido através da vinda dos negros da África para o Brasil, esse conhecimento sobre magia, esse conhecimento sobre orixás, esse conhecimento sobre o mundo espiritual, ele não brotou lá na África, não. É um conhecimento muito mais antigo. Beberam esses conhecimentos, embora possuidores de uma forte tradição, já não era ela a mesma dos tempos do período adâmico e lemuriano. É bom lembrar que a raça negra teve um suntuoso conhecimento oriundo da raça vermelha e vice-versa. Houve uma troca de informações muito positiva.
nas suas construções ciclópicas, temos ainda vestígios do seu poderio religioso, filosófico, científico e artístico. Pena que há muito, na raça negra, deixaram de reencarnar. Aqueles grandes mestres, aqueles vindos do espaço, eles deixaram de reencarnar. Aqueles que traziam o conhecimento deixaram de reencarnar. E é por isso que houve a deturpação lá no continente africano. O que fez com que houvessem guerras e mais guerras lá no continente africano. O conhecimento foi sendo cada vez mais deturpado, então começaram a haver sacrifícios humanos e várias outras aberrações. Foi por isso que esse conhecimento foi retirado da África e trazido para as Américas, para não se perder. E mesmo assim, ainda houve várias deturpações. Igual, por exemplo, a gente conhece o voodoo lá na região da América Central e da América do Norte, que é muito forte, né? E que trabalha muito com energia pesada. Muito mesmo. Não estou dizendo que todo praticante de voodoo é trevoso, mas que o conhecimento do voodoo, que vem do vodum africano, tá? E, inclusive existe o voodoo aqui no Maranhão, né? O vodum maranhense, né? Que vem, e isso, Codó, capital do voodoo, né? Veio da África, para lá foi e virou voodoo, né? E infelizmente foi deturpado. Foi deturpado. E aí a gente vê algumas consequências dessa situação aí. Muitas vezes a gente tem conhecimento do rombo que isso vem fazendo lá naquela região, né? Por isso é que seus remanescentes se ligam a sistemas filorreligiosos que jamais se correspondem ao poderio que um dia, no passado, teve a raça negra. Tudo isso é consequência das deturpações, das cisões e etc. Do sincretismo, que foi enfiando coisa de outras religiões, de outros conhecimentos, de outras práticas, de fetiches, que foram deturpando o conhecimento, trazendo atraso, trazendo dor. E o pessoal não estava vendo ali não, o pau caindo a folha, terremoto, vulcão, tsunami, furacão, ciclone, e ninguém parou para analisar e falou assim, peraí, será que isso está acontecendo não é porque nós mexemos com o plano energético desse lugar? Sim. As entidades também influenciam nisso? Isso que é uma frustração de histórica africana? Me explica melhor com relação a isso aí. Por exemplo, as entidades agirem... Porque a gente nota que as entidades estão evoluindo também. Antigamente, falavam, viviam... Certo, isso. Já não se vê isso. Isso. E eles estão em evolução, né? Eles estão em evolução como nós. Será que por eles ter vindo também de uma trajetória africana, né? Querendo ou não, mexia ali com o candomblé, Sim. forte, e quando chegou aqui, agora isso. Na Umbanda, veio por causa das entidades Também. Igual entidade que vem de uma quimbanda, por exemplo, né? Porque tem muitos daqueles que nós vamos estudar, os famosos Exus pagões, né? Nós vamos estudar lá na frente sobre Exu pagão, tá? Não queira achar que o Odair está descendo pau em Exu, não, gente. Exu, o grande arcano, nós vamos estudar os Exus coroados, nós vamos estudar os Exus tronados, nós vamos estudar as pombagiras, tá bom? Nós vamos estudar tudo isso. Mas nós vamos falar também do Exu pagão, que é esse que faz a barganha que vocês me ouviram falar aqui agorinha. Exu não trabalha de graça. Exu tem que receber paga, né? Então, esses Exus que vêm de outras correntes, vêm da corrente africana, vêm da corrente da quimbanda, vêm da corrente do candomblé, e ele vem para dentro de um centro de umbanda, que já aconteceu conosco aqui, uma entidade que era de um centro de quimbanda,
E ele chegou e falou: eu reconheci que eu estava no erro e quero participar do trabalho de vocês. Eu quero pedir permissão para me como é que fala? Alistar como um recruta nas falanges de Exus que trabalham na casa. Aí a gente foi e falou: beleza, ótimo. Colégio de Guardiões. Aruanda, filho. Vai pro colégio de Guardiões. E quando você estiver afiadinho, você volta. Então acontece muito isso mesmo, tá? Igual, por exemplo, um médium que era do candomblé, a hierarquia pessoal dele é do candomblé, certo? Tá lá no candomblé. Quando ele vem para Umbanda, essa hierarquia pessoal dele o acompanha. Ela não fica lá no centro. Então não tem essa história. Ah, porque no centro X eu recebia Zé Pilintra. Agora, aqui eu não recebo Zé Pilintra mais, porque o Zé Pilintra era a entidade do centro X. Negativo. Seu Zé Pilintra faz parte da sua hierarquia. Então, a Wilma recebe as 7 saias. Ela recebia as 7 saias lá no outro centro onde ela trabalhava. Ela recebe as 7 saias aqui no Seu Mana. O dia que a Wilma montar o centro dela, as 7 saias vai com ela. O dia que a Wilma virar e falar assim, quero sair do Seu Mana e vou lá pro Lar de Maria, as 7 saias vai com ela. E se essa entidade, essas 7 saias que acompanham a Wilma, tinha esses costumes que eram trazidos de lá, ela vai querer trazer para cá. Só que as boas companhias acabam moldando, né? É igual aquela história que já teve médium que chegou aqui, ah, meu preto velho fuma. Eu falei, os pretos velhos daqui não fumam. Mas pode vir, não tem problema não. A hora que o seu preto velho olhar para um lado e ver que ninguém fuma, ele vai virar e falar, preciso melhorar. Pode vir. Ah, batata. Não durou um mês o cachimbo. Hoje, pega o cachimbo e coloca lá no ponto. Mas não acende. É como se fosse um referencial. Mas não acende. Parou. Está evoluindo. Não é? Pois é. Então isso acontece. Né? O duro é quando vem, traz o fetiche lá de fora e chega aqui e começa a contaminar os outros. Porque aí as 7 saias da Wilma vêm e tem o costume de beber champanhe. Aí a pombagira da Vanessa olha a pombagira da Wilma tomando com a taça linda de champanhe e olha e fala, nossa, que lindo, eu quero tomar também. Aí, de repente, próximo trabalho, tá lá a Vanessa chegando com a champanhe debaixo do braço e uma tacinha na mão. Exatamente, aí vem a coisa. Será que é a pombagira ou é a Vanessa? Entendeu? Agora, se a pombagira da Wilma está acostumada com champanhe e ela chega aqui, ah, porque eu gosto do champanhe. Eu estou falando que aconteceu com uma que recebe uma pombagira aqui na casa e quando a pombagira dela chegou, ah, eu quero o meu champanhe. Não, filha, aqui tem champanhe não. Ela falou assim, pode me arrumar pelo menos uma taça para eu fluir uma água? Ah, não, água pode, ótimo. Aí a gente foi e arrumou uma tacinha para ela, ela bebe água na taça. E ela fala, não, aqui é só energia fluídica mesmo. E pronto, acabou. Nos últimos trabalhos dela, eu tenho certeza que a Vanessa sabe de quem que eu estou falando, nem tacinha não tinha mais. É simples assim. Agora, se ela chega e o povo se encanta, nossa, que pombagira chique, bebendo champanhe na taça de cristal, eu quero. Pronto, é corrompido. Então, a gente tem que ter cuidado demais com isso. Muito cuidado mesmo. Por isso é que eu estou falando. Não é a casa que se adapta ao médium. É o médium que se adapta à casa. Exatamente. E tendo conhecimento, resolve o problema. Porque você vai saber que não precisa do médium beber 1 litro de uísque durante um trabalho de Exu. Não precisa disso. E que
Ele não precisa, sim. Isso! Não, teve um médium que pediu. Exatamente, teve um médium que ele pediu aqui no Seu Mana. Ele pediu para poder trazer a cachaçinha e pôr no copinho lá no altar, no pontinho dele. Ele falou, não vai haver, não vou sorver. É só para atrair os espíritos embriagados. Você permite? Não permito. Pode colocar lá no pontinho. Na boa. De boa, pode colocar. Isso aí a gente não tem restrição. O problema é isso aqui, ó, né? E a gente vai mostrando que tudo é fluídico. A partir do momento em que as entidades começaram a verificar que aquele copinho de água, de barro, que a gente põe ali, aquela água ele pode plasmar e fluir aquela água ali e utilizar ela, foram abandonando esses artefatos. Eu estou falando porque teve uma médium que chegou aqui na casa, a primeira vez que ela pôs o pé na casa, a entidade, chegou uma cabocla, e a cabocla ficava, né, toda hora. Aí eu falei, nossa, deve ser da linha de flechas, né, das flechas e tal, que coisa legal, caçadora e tal. Aí ela foi e virou, a médium virou e falou para mim, Odair, a entidade pediu para eu trazer um arco. No próximo trabalho, eu trazer um arco e flecha. Eu, hã? Como assim? Deus o livre, esse negócio de disparar aqui dentro não vai funcionar. Não, é só para pôr no ponto quando ela, lá do ladinho, quando ela for trabalhar. Eu falei assim, não, então tá bom, pode até trazer, tá? Mas, ó, se eu pegar puxando arco com flecha aqui dentro, eu vou dar bronca? Não, é só para colocar ali. Aí eu fui, virei e falei assim, posso falar bem sinceramente com você? Ela pode. Eu falei assim, esse arco não é para a cabocla. Esse arco é para você, tá? Mas se você quer trazer, pode trazer. O arco tá aqui, em cima do armário, enrolado num papel, até hoje. Ela nunca teve coragem de mexer no arco. E a cabocla continua trabalhando do mesmo jeitinho. O arco tá aqui até hoje. E para vocês fazerem uma base, essa médium passou por alguns problemas de ordem pessoal e ela teve que se afastar daqui do Seu Mana, procurar uma casa mais próxima da casa dela para ela poder trabalhar. Hoje ela trabalha lá nessa casa. Pergunta se ela levou arco. Não, o arco está aqui até hoje. Nunca se preocupou com o arco. Está aqui até hoje, arco e flecha. Não, era tipo simbólico. Simbólico mesmo, sabe? Depois é que eu fui ver que era simbólico. Quando ela falou trazer um arco, eu falei, caraca, ela vai trazer uma arma de caça pra cá. Depois eu fui ver, não, é um arco simbólico. Ele não é enorme, ele é um tamanho assim, ó. Mais ou menos isso aqui. Eu também tenho. Não, o meu é mais tipo viking. É legal. Eu já tive um arco indígena assim. Ele é enorme, compridão assim, né? E aquilo ali para poder encurvar, rapaz, tem que ter braço. Eu já tive um arco desses também. De conexão sua com a entidade, não é nem da entidade, não. O ato continua. Alguém manda, depois tirou lá o texto, continua mandando. Precisa não procurar. Tem que aquele ato. Então você tem que ter a maturidade de falar, não preciso mais comer isso. Não siga só. Fica nisso. Em certas casos que a pessoa bota a fantasia inteira. Exatamente. Mas aí. Inclusive a gente já teve esse tipo de situação assim aqui, sabe? Da pessoa vir para um trabalho de Exu com uma cartola, uma capa vermelha por dentro e preta por fora, trouxe um caldeirão de ferro e uma caveira. Fez, Jesus toma conta.
É. Exatamente. Exatamente. Sem o conhecimento você fica preso. Jesus, eu tenho certeza que Jesus, a hora que viu aquela criatura chegando aqui no ser humano, olhou de cima e falou, nem eu na causa. Que não, pensa, chegou aqui sério, de preto, tá, uma calça preta, com detalhes em vermelho, uma camisa branca, uma capa preta, vermelho por dentro, preta por fora, e uma cartola, e uma bengala toda cabulosa, um caldeirão de ferro, que ele disse que era para fazer as magias, e uma caveira. A hora que eu olhei aquela caveira, eu falei, não, vou ter que checar se isso é osso mesmo. Aqui não é possível, se isso aí for osso. Sério, era um crânio. Falei, não, vou olhar se isso é osso. Aí eu fui lá e peguei, não, eu vi que era louça. Eu falei, menos mal. Se fosse osso, eu já ia chamar a polícia, porque isso aí, né, é violação de sepultura. Negativo. Aí, mas esse tipo de médium não dura. Que traz muito fetiche, não dura. Não dura, né? Antes da catástrofe Atlante, muito antes dos fatores morais, espirituais, mesológicos, telúricos e hecatombes que dizimaram o continente Atlante, os vermelhos de mais altos expoentes já não encarnavam mais. Vale lembrar que quando a raça vermelha deixava de encarnar em uma raça, essa fatalmente entrava em decadência. E isso aconteceu com a Lemuriana e principalmente com a raça Atlante. Entre os remanescentes atlantes, vamos encontrar os últimos grupos dos Tupinambá e dos Tupi-Guarani, os negros asiáticos, que depois foram para a África. Olha aí, gente. Acham que os negros nasceram na África? Negativo. Na Ásia, e da Ásia se deslocaram para a África, porque era muito gelado, era muito frio, então eles foram procurando, migrando, né? Era um povo nômade, foram migrando até chegar na África, onde era um clima tropical. E aí foram, vamos ficar por aqui, né? Nessa época, o deserto do Saara ainda não existia, né? Então a África era toda um jardim do Éden, literalmente. Então eles ficaram por lá. Os povos do Himalaia, chineses, mongóis, os índios da América do Norte, etc. Assim, esses remanescentes do tronco tupi estiveram presentes em todas as fases evolutivas do planeta. Legal a gente ver isso, né? E a gente já explicou, né, o processo da migração encarnatória, né? Eles migram para reencarnar em outros povos. Os Tupinambá surgiram após as cisões do tronco tupi. As concepções do tronco tupi, a sua teogonia e a sua mística sagrada eram exponenciais, essencialmente monoteístas, que tinham em Tupã o Espírito Supremo, o Divino Ferreiro, o supremo poder criador. Tinham-no como pai e debaixo dele as hierarquias cósmicas, que segundo o tronco tupi, elas teriam trazido o Tuiabaé, Cuá, a tradição dos 12 anciões, né, ou anciãos. Um fato interessante aqui, né, com relação a esse nome, né, nome Tupã. Outro dia, eu estava no meu trabalho e estava no refeitório, tinha acabado de almoçar, de repente chega uma colega de trabalho lá e me perguntou, né, que ela me viu fazendo a oração, aí ela veio me perguntar, você é evangélico? Eu falei, não, sou evangélico não. Aí ela, uai, que religião que você é? Porque eu vi você orando, você é católico? Católico não tem costume de orar quando vai comer? Aí eu virei para ela e falei assim, olha, eu sou universalista. Aí ela, uai, da Igreja Universal? Eu falei, não. Igreja Universal é evangélico. Eu não sou. Eu sou universalista.
Ela, nossa, o que é isso? Aí eu fui para assim, o universalista acredita que todas as religiões estão certas. O que estraga em todas as religiões é o bichinho que segura a Bíblia, ou que segura o livro. É o bichinho que segura o livro que estraga. A religião é linda, o conhecimento é perfeito, maravilhoso. O que estraga é a interpretação que dão para aquele conhecimento ali. E as deturpações que vão acontecendo, ocorrendo com o passar do tempo. Não, mas eu não concordo, não, que toda religião é boa. Por exemplo, o budismo. Eu falei, ué, o que há de contrário com o budismo? Eu adoro o budismo, estudei as 8 verdades, estudei toda a história de Buda. Pois é, eu acho errado esse negócio deles achar que Buda é Deus. Eu falei, opa, para, puxa o freio de mão aí. Buda não é Deus. Para eles, Deus é Brahma. Buda é um profeta, um mensageiro. É tipo o Messias do budismo. Como Jesus é o Messias do cristianismo, o Maomé é do Islão, Buda é do budismo. Só isso. E, inclusive, ele veio do hinduísmo. Buda era hindu antes de chegar naquele caminho que é o caminho do meio, o caminho da verdade. Ele tentou ser asceta, depois ele encontrou o caminho do meio. E é o caminho do equilíbrio que o budismo traz. Então, você está equivocado. Você já estudou sobre o budismo? Não. Você já foi de um templo budista? Não. Então, você tem um conhecimento raso sobre o budismo, ao falar que Buda é Deus. Não é? Tá? Não, mas tem outros também, esses índios lá com Tupã, esses negócios dessas religião indígena, que eles veem Deus na natureza, eles veem Deus no rio, nos animais, nas árvores. Eu falei, uai, mas pera. Deixa eu tentar entender. Quem criou você? Ela, Deus. Eu falei, então Deus existe em você. Quem criou a natureza? Deus. Eu falei, então Deus existe em você. É na natureza. Quem criou os rios? Deus. Então Deus existe nos rios. Ele não está presente em tudo? Em tudo que ele criou, porque tudo veio dele? Eu falei, pois é. A forma deles reverenciarem a Deus é reverenciá-lo na sua criação. E o nome Tupã é Deus para eles. Pronto, acabou. Inclusive é monoteísta. Tá? Tupã. Pronto, tá resolvido. É Deus. Aí ela foi... Gente, ela ficou tão sem argumentos, que ela foi ficando sem argumentos, que ela... Não, mas fora de Jesus não tem salvação, não. E não sei o quê. E começou a tremer. E ela ficou tão nervosa que ela tremia o queixo. De tão nervosa que ela ficou. Falei, eu não estou discutindo religião com você. Eu estou conversando sobre religião com você. Ela foi... Não, mas você tem que conversar com o meu marido, que o meu marido é pastor. O meu marido, ele fez teologia, ele tem muito mais conhecimento do que eu e ele tem argumento para rebater você. Eu falei, eu não quero ser rebatido. E, inclusive, eu conheço os fundamentos da religião sua, que é cristã. Eu sou cristão. A minha base é cristã. Eu acredito em Jesus Cristo. Sim. Acredito em Deus, no Deus Pai, que pode ser chamado de Brahma, pode ser chamado de Tupã, pode ser chamado de Yahvé, pode ser chamado de Alá, pode ser chamado de qualquer coisa. Mas é Deus. Pronto, acabou. Não, mas eu vou falar com o meu marido, depois vocês trocam umas ideias. Eu falei, "Ih, Não acreditando no Cristo, com certeza
Uhum. Não. Exatamente, é esse o grande problema. Você falou tudo aí. Tem muita gente colocando Jesus no lugar de Deus. Outro dia eu vi uma pessoa falar algo muito sério. E um pastor falando que ele foi convidado por um outro pastor para poder ir assistir um culto numa determinada igreja XYZ. E ele disse que foi um culto de mais de 2 horas, que tinha show, banda, pirotecnia. Ele não ouviu falar uma única vez em Deus. Era só Jesus. Só Jesus. Ele falou assim, estão colocando o filho no lugar do pai. Um pastor falou, estão colocando o filho no lugar do pai. Para nós aqui, estão colocando um fractal no lugar da mônada. É. E eu vi um pastor reclamando disso, porque realmente estão fazendo isso. Estão sufocando a imagem de Deus para exaltar só de Jesus. E isso realmente está acontecendo. E eu acho que isso é manipulação da falsa luz. Os demiurgos, os arcontes, os chopates e a galerinha das trevas aí que estão se infiltrando para poder fazer isso. Esse dia eu questionei, né? Então, antes de Jesus era só, né? Muitas vezes eu porque só veio a luz após ele, então só era treva. Então, como ele fez a existência da humanidade. Milhões de anos de escuridão e só iluminou com a chegada de Jesus há 2000 anos. Pois é, infelizmente, tem muita gente que pensa assim, né? É igual uma vez eu rebatendo uma pessoa, que essa pessoa virou e falou para mim, né, que a única verdade absoluta está na Bíblia. A única verdade absoluta, inquestionável, está na Bíblia. O resto é falácia. Aí eu virei para ele e falei assim, olha, vou te contar uma história. Um dia um evangélico chegou num chinês e virou para esse chinês e falou que a única verdade era da Bíblia, que o resto era delírio, que o resto era coisa do demônio. A verdade absoluta estava na Bíblia. O chinês pegou a Bíblia, pôs na mão assim e falou, então a verdade absoluta está aqui. Sem erro, sem falha. É absoluta. Então tá bom. Segundo essa Bíblia aqui, o homem está na Terra, Adão apareceu na Terra há 6.000 anos atrás, mais ou menos. Concorda? Concordo. Então tem 6.000 anos que a humanidade está presente no planeta Terra, lá com Adão. Certo? Certo. Me explica como que a China tem 10.000 anos de história escrita. Não é 10.000 anos de pré-história, não. 10.000 anos de história, escrita, relatada, documentada. Me explica isso. Me explica onde é que estava Adão nesses 4.000 anos de diferença aí. Se você conseguir me explicar, eu vou adotar a sua Bíblia. Explica. Não, mas é porque é uma questão cronológica, é uma questão de tempo, a gente tem que olhar a Bíblia com o espírito e não com a ciência, porque senão a cronologia não bate, não sei o quê. Ele falou assim, então já foi tudo por terra? Porque você disse que era absoluta, agora você já está colocando uma relatividade. Já está falando que a gente tem que ler a Bíblia com um espírito de fé e não científico. Então a verdade já não é absoluta, é relativa. E é assim. Infelizmente é assim, né? E eles vão
Eu acho que é o seguinte, cada um no seu quadradinho, é o nível espiritual deles, é a condição que eles estão preparados para receber o conhecimento. Muitas vezes eles ainda não têm capacidade, preparo para poder receber esse tipo de conhecimento. Eu falo isso porque dentro da minha família, a minha mãe pede tratamento aqui no Seu Humana, mas ela não tem coragem de vir aqui. Ela pede o tratamento à distância. Mas ela não tem coragem de vir aqui. Ela fala assim, ó, daí, a minha religião é outra, eu acredito que o trabalho que você faz é do bem, é de Deus, você já me ajudou tanto, mas a minha crença é outra. Eu não consigo entrar nessa nova crença. Porque já foi uma dificuldade imensa para eu largar o catolicismo e vir para o protestantismo e largar todas aquelas manias que eu tinha como católica, que aqui na igreja protestante jogou por terra. Agora, para eu sair da protestante para ir para a sua, aí é demais para minha cabeça. Eu já estou velha, não sei o quê, papapá. Falei, não, mãe, não quero que a senhora vire espírita, não. Não quero mesmo. Mas ela é aquela coisa mais interessante do mundo. Acredita, porque a hora que o bicho pega, ela corre no filho para pedir ajuda. Né? Então a gente entende que é o nível consciencial de cada uma dessas pessoas. É igual um dia que eu virei para um amigo meu que também é evangélico, eu virei para ele e falei, cara, o negócio é o seguinte, você sabe que a Bíblia que você lê hoje é aquela que foi traduzida pelo Martinho Lutero lá em 1527, né? Ele, sei. Eu falei, ótimo. Que ela passou do ano 300 até 1527 nas mãos do Império Romano, nas mãos da Igreja Católica. E que ela foi manipulada durante esse tempo aí. Não foi? Não, mas é porque a escritura fala que não pode. Não, mas você mesmo, ó, uma prova disso são os livros apócrifos. Você concorda comigo que a Igreja Católica mexeu? Não, aí realmente mexeu. Esses livros aí, realmente. Eu falei, pois é, porque eu sei que a sua Bíblia não tem os livros apócrifos. Certo? Certo. Ótimo. Se por acaso, agora, do nada, o Vaticano virasse e fosse a público e falasse, perdão, nós escondemos a Bíblia original por 17 séculos. Desde o ano 300 até hoje, 1.700 anos, nós escondemos a verdadeira Bíblia. E a verdadeira Bíblia está aqui. E lá na verdadeira Bíblia, você for olhar e no lugar de ressurreição estiver escrito reencarnação, você faria o quê? Aderiria à Bíblia original, a verdadeira, ou continua com a Bíblia que o Lutero traduziu? Ele virou e falou, eu continuaria com a Bíblia que o Lutero traduziu. Então, é o nível consciencial. E não é porque é pequenininho, não, porque é uma pessoa de um coração gigantesco. É uma pessoa que faz caridade muito mais do que muito espírita aí. É uma pessoa que tem conhecimento da Bíblia, é uma pessoa que pratica, sabe aquele evangelho que todo sábado está lá na igreja, participa de eventos da igreja, é voluntário na igreja, não recebe nada para isso. É Caxias. Mas, porque a mentezinha dele é pequena. Não tem nada a ver isso aí não, a mente dele é gigantesca. Um cara brilhante, brilhante mesmo. Foi ele que me levou para conhecer a igreja presbiteriana por dentro. Então, estou falando porque eu conheço. Tá? É um grande amigo meu. Mas ele não aceita a reencarnação. Então não adianta tentar enfiar na cabeça dele. Não vai colar. Não vai colar. Então a gente tem que ter essa noção. Não vamos discriminar. Cada um está no lugar certinho que precisa. E que quando você chega num ponto em que você vira e fala assim, esse lugar não me cabe mais, porque eu quero expandir, eu vou buscar outro onde eu me adapto. Eu vou buscar outro onde eu me adapto. E assim aconteceu comigo. Cresci dentro da Igreja Católica,
Da Igreja Católica, só o catolicismo apostólico romano já não me nutria. Fui para dentro da Renovação Carismática, que lida com a parte espiritual da Igreja Católica. Para mim é o espiritismo do católico, tá? Da Renovação Carismática, já não supria mais, porque não podia falar, eram os dons do Espírito Santo e não mediunidade. Eram anjos e profetas e não espíritos. Então, anjos e santos e não espíritos. Então, eu busquei o espiritismo. Dentro do espiritismo, eu tive a minha caminhada. Quando chegou num nível em que só o espiritismo já não nutria mais, eu fui procurar as religiões orientais, conheci a Sukyo Mahikari, conheci a Seishonoye, conheci o movimento Hare Krishna para conhecer o hinduísmo e o budismo. Então, eu fui por essas vertentes aí, bebi da água dessas fontes e conheci a Umbanda. E também bebi da água da fonte da Umbanda para adquirir esse conhecimento que hoje eu passo para vocês. E aí eu conheci a apometria e vários outros procedimentos que eu virei e falei assim, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um pouquinho de cada coisa e vou fazer uma visão universalista. Então eu vou pegar as orações da Igreja Católica, que são mantras poderosos. A gente ora aqui o Pai Nosso, a gente ora a Ave Maria, a gente ora o Credo, a gente ora o Glória ao Pai, a Salve a Rainha. Oramos essas orações. Vou pegar aquela questão mais profética dos pastores evangélicos. Amados irmãos, e trazer, avivar a fé das pessoas, que é isso que o evangélico faz. O pastor evangélico, ele faz isso. Vocês já viram a oração de abertura minha lá dentro? Eu pareço um pastor evangélico. Eu quase que viro um Valdomiro Santiago lá dentro. Eu empolgo lá dentro e evoco e tal, os poderes de Grayskull e o pau vai cair na folha e tal. Parece piada, mas vocês que participam sabem o jeito que é o negócio lá, o balangandã. Eu acho que o povo que fica aqui fora, escutando lá dentro, eles falam assim, nossa, daqui a pouquinho ele vira o He-Man lá dentro. Porque o trem vai, aquele negócio assim, é como se eu fosse tomado pelo Espírito Santo, que é o que os evangélicos falam. E isso aconteceu conosco aqui há 2, 3 aulas atrás, quando eu fui proferir a oração da Senhora da Luz Velada, e não consegui proferir a oração. Uma oração que eu profiro toda semana, toda hora, o tempo inteiro. E o Odair bugou completamente aqui. Eu estava num estado vibratório tão alto que a oração sumia da minha cabeça. Eu precisava ficar perguntando ao povo, me ajuda! E depois, alguns médiuns que são videntes chegaram e falaram. Falaram assim, Odair, tinha uma aura verde em torno de você, assim, ó, que estava resplandecente. Teve um que até falou assim, Odair, eu nunca vi um trem desse, eu nunca tinha visto, eu não tenho evidência, mas eu olhava para você, eu via aquela luz em volta de você. Deve ser, né? Eu só sei que isso vem da minha raiz evangélica. E isso vem também parte do conhecimento, essa busca pelo conhecimento do Espiritismo. A base teológica, a base de conhecimento, para mim, é o Espiritismo. Porque já fala obras básicas do Espiritismo, não é? Pois é a base. É a base de tudo que eu tenho hoje de conhecimento. Aí depois eu trago o conhecimento das religiões orientais, como por exemplo os mantras, né? Os yantras e os tantras. Por isso que eu sou esse cara que mexe o tempo inteiro, porque com esse movimento eu movimento energia e consigo manter a atenção de vocês. Eu consigo manter vocês conectados através dessa
dessa movimentação, né? Eu trago conhecimentos da teosofia, então eu falo de Grande Fraternidade Branca, eu falo de Sananda, eu falo de Elmória, eu falo de Sanat Kumara. Virou um x-salada. E trago as técnicas da apometria. Juntou tudo. Então, é essa a base do universalismo. É pegar um pouquinho de cada coisa. E vai trazendo e vai colocando dentro desse caldeirão de conhecimento. Que se torna isso que nós estamos buscando aqui. Nós não estamos buscando aqui Umbanda. Nós estamos buscando aqui o Aumbandã. A Umbanda tem a verdade absoluta? Não. É só ela que tem a verdade? Não. Então eu vou pegando partes das verdades que estão nas outras e vou colocando dentro desse caldeirão. Ok? Tinham-no como o pai e abaixo dele as hierarquias cósmicas, que segundo o tronco tupi, elas teriam trazido o Tuiabaé Kuá, a tradição dos 12 anciões. Em verdade, desde aquelas idas épocas, esboçava-se no astral uma poderosa corrente ligada à confraria dos espíritos ancestrais, conhecida como corrente das santas almas, ligada às cortes de Jesus, sendo de ação e execução aqui na Terra, através do mediador cósmico e kármico, Micael. Odair, de quem que você está falando? Sim, de um fractal direto da fonte que tudo é, o Deus Micá. E nós temos vários fractais. Nós temos o Arcanjo Miguel, nós temos Sananda, nós temos Jesus, que vieram para trazer esse conhecimento e através dessa poderosa confraria dos espíritos ancestrais, que nós hoje chamamos de Grande Fraternidade Branca. Tá vendo aí, ó? Já entrou teosofia. Interessante a gente fazer esse x-salada, não é? O Tuiabaé Kuá, a tradição mais tarde ocultada, chamada de a sabedoria dos velhos paiés ou pajés, síntese dos conhecimentos humanos e de seus ancestrais, que já faziam parte da população do astral terreno, no astral correspondente ao Baratzil. Segundo reza a tradição, foi conservada e velada de mago a mago, ou de paié a paié. Mas, na decadência, esqueceram-se por completo das placas, guardando uma pequena tradição oral, que consistia em alguns conhecimentos mágicos. Sabiam manipular o magnetismo. Essas placas, a gente já falou delas, as 78 placas de nefrita, né, que a gente sempre bate nelas, foram esquecidas, perdidas, inclusive aqui no Planalto Central brasileiro, né? Estão escondidas e há a profecia dentro da própria Grande Fraternidade Branca que quando essas 78 placas de nefrita forem encontradas, a verdadeira história da humanidade será revelada, né? Sabiam manipular o magnetismo, conheciam os medicamentos e a medicina oculta. Oculta a natureza como mãe, no sentido de que dela mesma encontrar-se-ia o remédio, mata, vida e natureza. Interpretavam certos fenômenos naturais e aplicavam mediunismo, mas na tradição só ficou mesmo como fator importante a lei do verbo divino. No período que antecedeu as deturpações, cisões e etc., em algumas das placas ficou bem expresso que o Messias ou o Redentor viria relembrar a lei postergada. Há milhões de anos atrás já se falava na vinda do Messias. O mesmo Messias que até hoje é esperado por algumas religiões, como por exemplo dentro do judaísmo, ainda é esperado o Messias. Mas esse Messias já veio
de acordo com outras religiões. Já veio o Messias do budismo, já veio vários Messias do hinduísmo e de outras religiões. Nós podemos citar também, como uma profecia muito forte da vinda desse Messias, a tentativa de encarne dele no Antigo Egito, na época do faraó Akenaton. Lá no projeto que foi criado para que se preparasse o Antigo Egito para que o Antigo Egito passasse a ser monoteísta. E que, através desse monoteísmo que seria implantado, o Cristo poderia reencarnar lá. O Messias poderia reencarnar lá. Infelizmente, foi sabotado o projeto e nós tivemos aí um atraso de 1.700 anos nesse projeto. E, inclusive, já foi perguntado no livro A Nova Era, do Roger Bottini Paranhos, ele pergunta para o Hermes, como seria o desenvolvimento da humanidade hoje se o projeto Egito, o projeto Akenaton, tivesse sido concluído com êxito? O Hermes falou que nós chegaríamos à era da tecnologia, que é essa era que nós estamos vivendo hoje, por volta do ano 300 da era cristã. Ou seja, nós estamos 1.700 anos atrasados. Exatamente. Nós estamos 1.700 anos atrasados. Então, para eles, como para nós, a cruz é o símbolo da síntese da divindade, da luz, do amor unido à sabedoria. Foi isso que o Cristo veio resgatar ao homem, a Umbanda. Ele veio para ensinar o conjunto das verdades divinas. Ele mesmo foi claro, eu não vim para modificar a lei, eu vim para fazer com que ela se cumpra. A lei já existia, ele não trouxe nada de novo, ele só trouxe uma nova interpretação, uma nova visão das leis espirituais. Foi esse o foco dele, né? E algo muito interessante, né? A cruz é o símbolo da síntese da divindade. Aí muita gente acha que a cruz é o símbolo do cristianismo, unicamente do cristianismo, porque Jesus foi crucificado. Tem várias culturas antigas, e inclusive culturas orientais, que já utilizavam a figura da cruz. A cruz não nasceu com o cristianismo, a figura da cruz. Na verdade, a cruz ela foi adotada muito antes, como símbolo da síntese da divindade. E a gente sempre bate nessa tecla, né? Por que que a cruz é o símbolo da divindade? Porque está claro e evidente, até quando você vai fazer o sinal da cruz em você, quando você vai fazer o em nome do Pai, você está trazendo a imagem da cruz. Olha só, o Pai em cima, o soberano, o Deus único, todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente. O Filho traz cá embaixo no umbigo, tá, gente? Esse negócio de fazer a cruzinha só aqui, não, porque senão você vai estar fazendo a cruz invertida. Pai, o Filho, o verbo que se fez carne, o fractal da fonte, o fractal monádico que se fez carne, que se manifestou na materialidade, e em nome do Espírito Santo, amém. Não é? Ou então tem gente que vai assim, do Espírito Santo, parte o Espírito Santo no meio, né? Do Espírito Santo, amém. Cada um faz do seu jeito, né? Mas o normal é esse, ó, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Pronto, fechou a cruz. Mas tem aqueles que matam a charada, completando no centro. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Certo? Ótimo. Mas vocês veem aí, ó, o Pai, o Filho
e o Espírito Santo na horizontal. Jesus não falou, eu vou, mas envio a vocês o Espírito Santo da verdade? Pois é, o Espírito Santo da verdade é a onipresença, por isso está na horizontalidade. Então, é a soma do vertical, tá? A verticalidade com a horizontalidade da lei. Então, é a junção, é a união do cósmico com o terreno, como se busca lá nas leis herméticas, as 7 leis de Hermes, né? O Trimegisto. O que é em cima é embaixo. Simples assim, não é? Então, a gente tem que ter esse conhecimento de que a cruz é muito, mas muito mais antiga do que a história do cristianismo. Inclusive, a cruz foi adotada como símbolo do cristianismo no mesmo concílio de Nicéia, que foi quando o Império Romano adotou o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Na verdade, o símbolo do cristianismo antes disso era o símbolo da era de peixes. E foi justamente um dos milagres que Jesus fez, que foi a multiplicação dos peixes. E que ele andava com pescadores. E teve aquele processo lá dos pescadores que estavam pescando e não pegava nada. Ele foi e falou, joga a rede aqui que você vai pegar. E aí eles trouxeram a rede cheia. Então o peixe sempre foi o símbolo do cristianismo. Só mudou com a chegada do Império Romano. É por isso que em muitos carros de pessoas evangélicas, você ainda vê o peixezinho desenhado no carro. Você ainda vê o peixezinho. E como que eram reconhecidas as casas dos cristãos na época da perseguição pelo Império Romano? Eles tinham o desenho de um peixe entalhado no pé do portal das casas deles. Era um símbolo que só quem era cristão reconhecia. Falava, não, aqui mora um cristão. E a gente fica aí achando que a cruz é por causa de Jesus. Nada a ver. E é por isso que eu acho legal quando eu chego numa igreja evangélica e que a cruz está vazia. Não tem Jesus crucificado lá, aquela imagem triste. Porque Jesus venceu a cruz. Então, a cruz é a representação, aquela cruz vazia ali é a representação da vitória do Cristo. E aí eu gosto. Eu não gosto é quando eu chego em algum lugar e tá lá aquela imagem tão triste que faz o coração da gente doer. E é essa dor que é aproveitada pelos arcontes. A culpa. Você olhar lá e falar, eu pus Jesus nessa situação aí. Jesus passou por isso, por minha culpa. E aí introjetam a culpa na gente por causa daquele símbolozinho ali. E aí a culpa gera energia para seres que se alimentam dela. Vamos lá. Foi isso o que o Cristo veio resgatar ao homem, ou a Umbandã. Os Tupinambá predominavam no Planalto Central brasileiro e nas regiões Sudeste e Sul, permanecendo em solo e astral brasileiros, como detentores da tradição oculta, o Tuiabaé, Cuaá, ou a Umbandã. Ou seja, na cisão do tronco tupi, o tronco tupinambá, que era predominante aqui no Planalto Central, ele permaneceu em solo astral brasileiro, em solo físico e também astral, tá? Que eles eram os detentores da tradição oculta, o Umbandã. Mas essa tradição já estava deturpada. Tanto é verdade que muitos cultos com sacrifícios humanos já estavam fazendo parte do ritual de alguns povos, tá vendo? E aí já vinham os rituais de sacrifícios humanos. E, inclusive, na época do descobrimento, na época da evangelização, ainda existiam até índios canibais aqui no Brasil, né?
Então, para vocês verem que o conhecimento foi sendo deturpado, piorado, estragado e fez um rombo, né? Os Tupi-Guarani não tinham esses costumes que existiam onde eles incursionaram e ou encarnaram. Como eles estavam em decadência, não tiveram forças morais para impedir tais atrocidades. Após essas incursões, chegaram ao Oriente. O tronco Tupi-Guarani saiu reencarnando em vários povos, e cada povo com sua tradição. Aí eles reencarnaram em várias antigas civilizações, até chegar no Extremo Oriente. E lá eles recomeçaram o trabalho deles. No Oriente, a civilização que florescia teve a sua evolução dizimada pelas reencarnações desses remanescentes, que chegaram a influenciar a raça negra, originária da Ásia. Quando nos referimos ao Oriente, nos referimos à Índia, Nepal, Tibete, China, Mongólia e Manchúria. O próprio nome Himalaia, de origem tupi, significa Casa das Neves. Simbolicamente, essas neves irão funcionar como refletores da luz. A luz veio do Ocidente e iluminou o Oriente e retorna ao Ocidente. Legal isso, né? A luz, a gente tem até lá no hino da Umbanda, né? Refletiu a luz divina com todo o seu esplendor, né? E aí você vê, olha só, o nome Himalaia quer dizer Casa das Neves. E simbolicamente, essas neves refletiram a luz que veio do Ocidente, que iluminou o Oriente e que agora retorna ao Ocidente. É por isso que nós vemos aqui no Ocidente um crescente cada vez maior da chegada desses novos conhecimentos, né? Do budismo vindo para cá, do hinduísmo vindo para cá, do islão vindo para cá, dos judeus vindo para cá. O judaísmo tem crescido muito no Brasil, né? E várias outras vertentes religiosas, até lá do Extremo Oriente, como, por exemplo, as religiões japonesas, como a Sukyo Hikari e a Igreja Messiânica, que são igrejas originalmente japonesas. Estão vindo para cá. Assim funciona o Himalaia, como refletor da luz, dos conhecimentos e da tradição, que nessa época encontravam-se nos livros sagrados da Índia, de Rama, Krishna, Buda, no Rig Veda e nos Upanishads. No Oriente, em especial na Índia, 6 milênios antes de Cristo, houve um grande cisma, ou seja, mais uma cisão. As grandes verdades já haviam sido levadas a outras regiões do globo. Na Índia, Nepal e Tibete, tinham eles recebido de altos sacerdotes egípcios reencarnações dos sacerdotes da raça vermelha. Algo muito interessante aqui. Vocês viram 6 milênios antes de Cristo. 6.000 anos antes de Cristo, já haviam culturas no Oriente. E aí a gente vê uma Bíblia falando que o primeiro homem veio à Terra há 6.000 anos. Ou pouco mais que isso. Completamente incoerente, né? A incumbência de serem os guardiões da tradição oculta que estava agora em seu poder. Aí a gente vê aqui no mapa do Brasil, né? Quem tem a apostila aí tá vendo, olha só. Como que foi a questão da cisão do tronco tupi, né? Vocês observem que o tronco tupi, ele era aqui do Brasil. Quando houve a cisão, o tronco tupinambá permaneceu aqui, reencarnando no Brasil. Só depois que ele foi reencarnar na África, enquanto o tronco tupi-guarani, né, o tronco tupinambá ficou aqui. Enquanto o tronco tupi-guarani, ele migrou
para o norte e nordeste, e aí ele começou a passar pelas migrações, pelo norte da América do Sul, América Central, aí vieram os maias, os quichuás, os astecas, depois continuaram migrando, foram para o México e sul dos Estados Unidos, aí tem aqui os navarros, né, os índios americanos, depois passaram para as migrações extracontinentais, migrações e derivações dos índios da América do Norte, foram para as migrações egípcias, né, e foram migrando até a Índia, o Nepal, o Tibete, a China, a Manchúria e a Mongólia. Depois desse processo de migração, vieram para o Himalaia. Olha só, o jeito que vai subir, que vai acontecendo. Se uniram os dois troncos aqui e vieram os dois troncos para o Himalaia e foram subindo, refletindo a luz. E aí foram para a Síria, Mesopotâmia, Caldeia e foram subindo. E aí você vê aqui, ó, as figuras do Egito, com Ísis e Osíris, representando aqui, ó, as energias, foram subindo do Egito para retornar para as terras brasileiras. Do Egito retornaram para as terras brasileiras. Olha que fantástico isso, né? E isso aqui, Aldair, aconteceu em quantos séculos? Milênios. Muitos milênios. E olha que eu posso até ser assim, um pouco precipitado em falar em milhões de anos nesse processo todo. Porque é bom a gente se lembrar que a raça tupi, ela surgiu na época da Lemúria. Quantos milhões de anos atrás, não é? Os Tupinambá reencarnaram no seio do povo do Nilo. E lá tornaram-se poderosos sacerdotes de Osíris e de Ísis, velando toda a tradição oculta, o Umbandã, o Macauã e o Tuiabaé-Cuá. Velaram como guardiões da lei universal que são, pois no solo brasileiro ainda permanece a original lei divina em 78 placas, que está enterrada em pleno Planalto Central brasileiro, como um forte talismã, já que egregoricamente vibra a toda a pura mística da raça vermelha. Passado pela Mesopotâmia, os Tupi-Guarani reencontraram-se com a lei através de seus sábios condutores, que agora novamente, embora de forma lenta, retornavam ao comando e construíam um povo dócil, evoluído e mantenedor das tradições da lei. Muito lutaram por cima no plano astral superior, os ancestrais da raça vermelha, para que os Tupi-Guarani reencontrassem o seu caminho. Esse povo penou e perambulou antes de alcançar novamente a linha justa, já que eles mesmos procuraram as dissensões. Então, teriam que responsabilizar-se pelos choques ocasionados, com reflexos até hoje. Continuam lutando sem tréguas, na esperança de verem restaurado o Umbandã. É por isso que os grandes mestres que hoje se manifestam dentro das correntes de Umbanda, e não só dentro das correntes de Umbanda, mas como todas as linhas espiritualistas do planeta, estão lutando, insistindo para que a humanidade evolua, insistindo para que alcancemos aquele quantum vibratório que é chamado de... como é que é? Massa crítica. Né? Alcançarmos a massa crítica, porque se alcançarmos a massa crítica, toda a humanidade poderá ser desperta. Então eles estão aí se sentindo responsáveis pelo despertar da humanidade, por isso que eles batem tanto nessa tecla. Acorda, meu povo, chega de dormir, chega de letargia,
porque eles se sentem responsáveis, porque foram eles lá no passado que perderam esse conhecimento, que deturparam esse conhecimento, que esqueceram esse sentimento, esse conhecimento e que o enterraram. Então agora estão aí lutando ferrenhamente para manterem viva a chama do conhecimento. A partir da Índia, a tradição difunde-se pela Mesopotâmia, Assíria e Caldeia. Evolui na área da astronomia, atingindo finalmente o Egito, né, que é aquele mapa que a gente mostrou para vocês. Os Tubaguaçus, originários dos Tupinambá, já encarnados no Egito e na Índia, velando pelos mistérios maiores do Umbandã. Pela migração, os Tupi-Guarani também chegaram ao Egito, recuperados e de novo se juntam aos seus irmãos Tupinambá. É aquele processo que eu mostrei para vocês lá no mapa, né? Que eles se unificaram. É a lei kármica em ação. No Egito, encarnam não só os Tubaguaçus, originários dos Tupinambá e dos Tupi-Guarani, e de outros seres que lá chegaram pelo processo de migração espiritual através das correntes migratórias, ocorrendo aí finalmente a fusão dos dois grupos, desde há muito separados pelas citadas cisões de ordem religiosa, social e política. A tradição oculta é sintetizada pelas ordens de Ísis e de Osíris, cujos templos situavam-se nas cidades de Mênfis, Tebas e Almarac. Eram as ordens de grandes sacerdotes, originários do primitivo tronco tupi. No Egito, grande parte da tradição permaneceu oculta e acabou por se perder. Mesmo assim, o Egito influenciou de forma significativa toda a África e principalmente o povo banto, do Congo, da Angola, do Kassang, que mais tarde retornaria ao Brasil através do processo escravagista. Foi aquele processo que eu falei para vocês, o retorno à fonte, que trouxe muitos africanos ao solo brasileiro. Por todo o exposto nesta pequena viagem aos 4 cantos do mundo, através do espaço-tempo, fica claro que, com o ressurgimento do movimento umbandista no Brasil, a tradição até então oculta estará retornando à sua origem. Aqui, sob a luz do Cruzeiro Divino, a tradição do saber e do conhecimento se fará presente, como no tempo em que a raça vermelha vivia o seu apogeu. Foi desde essa época que o conhecimento foi fragmentado e disperso. A corrente astral de Umbanda, através do movimento umbandista, visa restabelecer a síntese perdida. Até lá, a tradição estará oculta. Logo após a restauração da Umbanda, a tradição deixará de ser oculta. Nada que está velado deixará de ser revelado. Depende apenas do momento certo de sê-lo. Sabemos que o conhecimento está todo adulterado. Até a própria tradição. A protossíntese cósmica, o Tuiabaé, Kuá, teve os seus fundamentos mais simples invertidos, começando pela sua numerologia sagrada. Olha aí, o conhecimento que antes era muito simples foi invertido. Como vimos, as deturpações e as confusões foram muitas, e todas vieram a embaralhar cada vez mais os entendimentos. A dita escritura sagrada, ou a Bíblia, veio ocidentalizar-se totalmente adulterada, composta segundo os desejos de uns e outros, a revelia dos verdadeiros e reais princípios. Falamos disso, Concílio de Nicéia, adulterações da Bíblia, o exemplo eu citei para vocês. Muito já foi adulterado, e daqui para frente, muito terá que ser mudado. Bem, gente, nós vamos, faltando 4 minutinhos para encerrar, nós vamos parar por aqui, porque aí a gente na próxima aula entra no próximo conteúdo, que na verdade está aqui o item 7, como surgiu a mediunidade, mas nós decidimos fazer aquela alteraçãozinha que nós falamos para vocês. Nós vamos pular o item 7, vamos para o item 8,
e do item 8 nós vamos até o item 11, para depois retornarmos para o item 7. Por quê? Porque o item 7 já vai começar a falar de assuntos muito profundos ligados à questão atômica, à questão dos corpos, à questão da tela búdica, à questão dos campos áuricos, à questão dos chakras. Então, o ideal é que nós possamos adentrar nesse conteúdo jamais conhecedores do fator histórico, tá bom? Por quê? Porque lá no item 8 começa com o movimento umbandista, a história do movimento umbandista no Brasil. Então a gente sai de um contexto histórico, vai para um contexto técnico e volta para um contexto histórico. Então ia ficar meio sem lógica. Então nós vamos continuar com o contexto histórico e depois nós vamos voltar no item 7. Combinado, pessoal? Então eu agradeço a todos vocês pela presença, pela dedicação, pelo sacrifício em estarem aqui, né? Pela atenção dispensada, pelas participações que são fundamentais para manterem a nossa aula bem ágil, né? Bem movimentada, para que não haja para que não haja sonolência, nossa aula fica dinâmica, né? É essa a ideia, tá? Na próxima aula a gente continua a partir do item 8, tá bom? Eu gostaria de perguntar a vocês, nós ainda temos 2 minutinhos. Alguém tem alguma pergunta a fazer ou nós podemos encerrar? Alguma dúvida, algum comentário, algum questionamento? Estamos à disposição para poder falar para vocês. Ninguém? Todo mundo doutrinado? Todo mundo doutorado na cisão do tronco tupi? Olha, que bom, isso é muito bom. Então vamos encerrar o nosso estudo, né? Pai Celestial, Senhor de infinita bondade e misericórdia, humildemente nos colocamos diante de Ti neste momento, ó Pai, agradecendo-Te pela oportunidade que nos dá de mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome. Agradecemos, ó Pai, pela presença de cada um dos irmãos que se dispuseram a comparecer na nossa aula hoje, encarnados e desencarnados. Agradecemos, ó Pai, por todo o conhecimento adquirido na nossa aula de hoje, que nós todos aprendemos juntos. E é com grande sentimento de gratidão no coração que pedimos, ó Pai, a Tua permissão para que possamos encerrar o nosso trabalho da noite de hoje, o nosso estudo, proferindo a oração que Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensinou e fechando com chave de ouro o nosso estudo com a Ave Maria, em homenagem à nossa Mãe Santíssima. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de toda a prática do mal, pois a Ti pertence o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja e assim é. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja e assim é. Muita gratidão a todos e namastê.